Eu quero agora, queridos irmãos, pedir aos queridos que abram as suas Bíblias. E nós temos trabalhado ao longo destas semanas. Semana passada, o presbítero Edmilson falou sobre comunhão. Eu quero que vocês abram Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2, para a mensagem dessa noite, onde nós falaremos mais uma vez sobre comunhão na igreja, aprendendo, porque a comunhão nós precisamos aprender para ter uma comunhão saudável. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Apenas esses 2 versículos, onde nós falaremos um pouco sobre como nós podemos aprender a comunhão, ou aprender a ser um. Isso é o sentido da comunhão dentro da vida da igreja. O mês de agosto é o mês onde nós comemoramos o mês da Reforma Protestante. No dia outubro. O dia 31 de outubro, a data que marca essa Reforma Protestante de 1500. E um dos ensinos da Reforma Protestante era o sacerdote, ou sacerdócio dos crentes, o sacerdócio de todos os crentes. E essa é uma definição muito própria para a comunhão. É uma definição muito clara também como nós devemos viver a nossa comunhão, entendendo o nosso papel assim como sacerdote do Senhor. É interessante que temos muitas dificuldades que porventura atrapalham esse princípio. Nós temos muitos problemas na realidade no nosso dia a dia que atrapalha esse nosso caminhar, ou pelo menos o nosso desejo de ter essa comunhão na vida da igreja. Hoje de manhã na escola dominical nós tratamos sobre os benditos laços, ou seja, o corpo de Cristo sendo o laço do Senhor para nos unir. Falamos dessa questão de que a comunhão ela precisa ser o quê? Primeiro, visível. Nós fazemos parte da igreja invisível de Cristo, consequentemente da igreja visível aqui, a igreja local, mas a comunhão precisa ser visível. As pessoas precisam enxergar este ato da comunhão. E nós, sem dúvida alguma, precisamos trabalhar isso na nossa vida. Um grande problema na falta da comunhão, em muitas situações, é a comunicação entre as pessoas, ou a ligação que as pessoas têm um com a outra. Outro, um mau uso do tempo, ou não tendo tempo, como muitos vão dizer. E hoje em dia nós temos visto cada vez mais falta de amizades mais profundas, ou de intimidade mais profunda. Nós falamos também de manhã que isso se dá devido ao pluralismo, devido ao individualismo, devido ao relativismo que o mundo tem vivido hoje. O mundo é plural, as pessoas pensam diferentes umas das outras, mesmo no único assunto. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, eu aceito de uma forma, você aceita de outra. As pessoas não querem mais estar perto dos outros, cada vez mais as pessoas se isolam no seu cantinho. Eu até brincava de manhã e dizia: será, Senhor, que não dá para nos chamar, ter comunhão com o Senhor, mas deixar-me no meu canto, na minha casa, sossegadinho, sem ninguém me perturbar? Eu até brinquei também que parece que tem gente que olha assim e diz assim: crente é pegajoso, né? Crente chega perto da gente e quer saber como é que está a nossa família, como é que está nosso marido, nossa esposa, como é que está o trabalho. Eu não quero falar para ninguém disso. Eu não quero partilhar isso com ninguém.
Mas o povo é chato, abraça, beija, quer ficar grudado. Ah, não quero. Eu quero ter comunhão com o Senhor, que o Senhor está longe mesmo, eu não enxergo, não me pega. Não... Tá bom, Senhor. Não dá para ser assim? Será que a comunhão não seria muito mais fácil desse jeito do que os outros ficar pegando nosso pé ou preocupando com a nossa vida? Não dá. Não é assim. A comunhão da igreja não funciona desse jeito. E em muitas situações, essa falta de tempo, esse corre-corre, o cansaço, o desânimo, a pessoa trabalha a semana inteira, ou trabalhando o dia inteiro, chegando em casa, diz assim: eu preciso sair de novo para ir para a igreja. Não, eu cheguei muito cansado, eu vou ficar em casa. Eu não vou sair de jeito algum. E por causa de todas estas coisas, nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Os relacionamentos têm se tornado cada vez mais impessoal. Oi, oi, bom dia, olá. Tem se tornado algo onde acontece uma troca. Toma lá, dá cá. E você tem vivido assim. Você chega no supermercado, toma lá o meu dinheiro, me dá cá o alimento. Você chega no banco, toma lá a minha conta, me dá cá a minha dívida, né? Porque é assim que acontece. Você chega lá no açougue, toma lá meu dinheiro e me dá a carne. Você não dá um bom dia para ninguém, você não agradece a ninguém, tem vivido relacionamentos de toma lá e me dá cá. E na vida da igreja, em muitas situações, nós estamos assim também. Senhor, toma lá, mas me dá cá a minha bênção, que eu preciso dela. Né, irmão, toma lá, mas se você não retribuir, eu vou ficar de mal com você. Então, cada vez mais os relacionamentos têm sido esse toma lá, dá cá. No final das contas, nós estamos escondendo a nossa própria solidão. Nós queremos ter amigos, mas nós não queremos ser amigos. Nós queremos ter muitos amigos, mas ser amigos de verdade nós assim não queremos. E embora estamos muito perto uns dos outros, nós estamos cada vez mais longe. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele agradece a Deus pelo contexto que aquela igreja estava vivendo. No capítulo 1, Paulo vai falar de como eles estavam vivendo a unidade, a união, uma vida cristã mesmo. Eu tenho ouvido de vocês e eu me alegro, e alegra muito o meu coração pela disposição que vocês estão vivendo a cada dia. A tarefa de viver a comunhão não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos dela. E Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, a primeira coisa que ele mostra, o primeiro princípio que ele mostra para que nós possamos viver a comunhão na igreja, para que nós possamos aprender a ser um, aprender a viver essa comunhão, é nós cultivarmos, lembrem, cultivarmos valores que são genuinamente cristãos. O versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, isso são valores cristãos, e são valores genuinamente cristãos. Quem não é cristão não consegue viver essas coisas. Quem não é cristão jamais vai exortar em Cristo. Quem não é cristão jamais vai consolar com amor, vai ter comunhão de espírito, vai ter entranhos afetos e muito menos misericórdia. Então Paulo está dizendo: vocês querem viver uma comunhão de verdade na vida da sua igreja? Vocês querem aprender a comunhão? Cultive valores que são genuinamente cristãos. O primeiro destes é a exortação em Cristo Jesus. É você ter palavra de ânimo, de correção para a vida do seu irmão. É você de verdade ter uma exortação, não que acusa o outro, não que menospreza o outro, não que diminua o outro, mas que levante o caído, que cure o ferido, que anime o triste, o angustiado. Isso é um valor cristão. E se nós vivermos esse valor, com certeza você estará vivendo
a comunhão de Cristo e conduzindo os nossos irmãos cada vez mais próximos à cruz de Cristo. Mas Paulo fala de mais um valor, a consolação de amor, acolhimento em meio às dificuldades, a consolação de amor, você olhar de verdade a deficiência que o seu irmão tem, mas você não ser como sendo inimigo contra essa deficiência, mas um ajudador para que ele resolva a sua deficiência. Consolação de amor, quando nos ajuda a vencer nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos, quando alivia a dor do nosso coração. Isso é consolação, isso é ser consolado, é ver o triste, abatido e angustiado e de alguma forma, por alguma palavra, você deixar um mínimo de paz ao seu coração. Paulo diz mais, termos a comunhão do Espírito, aquele que nos leva a participar e a compartilhar tudo o que temos. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nos entrelaçar, nós não conseguimos nem nos aproximar. É a comunhão do Espírito que faz isso. Comunhão é diferente de estarmos juntos. Estar ao lado do outro não quer dizer que você tem comunhão com o outro. Será que você tem tido comunhão com o seu colega de trabalho? Certamente não, porque ele não tem o Espírito de Deus, ou pelo menos para aqueles que não têm, porque a comunhão se dá somente no Espírito, é fruto do Espírito, do relacionamento com Cristo, e isso nos leva a uma verdadeira adoração. Hoje cedo, na abertura da escola dominical, o Edmar, compartilhando o nosso discipulado, falava sobre essa adoração. É estar de verdade numa comunhão verdadeira, que é essa adoração ao Senhor. E diz assim, olha, mas eu hoje vivi uma adoração perfeita diante de Deus. Eu só não quero estar perto do meu irmão, mas hoje a minha adoração foi assim algo maravilhoso. Mas eu preciso sair correndo para não falar com ninguém, mas minha adoração hoje foi perfeita. Você está errado. Essa adoração foi mais capenga do que você pensa. Se existe essa adoração de verdade, você tem essa comunhão do Espírito. Paulo diz mais que nós precisamos cultivar mais um valor que é genuíno cristão: entranhados afetos e misericórdia. Aqui a expressão do apóstolo Paulo, ele fala das entranhas, né, as suas entranhas, né? Não, coisa estranha, né, esquisita, suas entranhas aqui, até pelo conceito do sentimento está nas suas entranhas, porque quando você sente alguma coisa, dá um frio nas suas entranhas, né, um frio na barriga. Então, que seja algo tão profundo, que seja algo não superficial. Hoje em dia a comunhão tem sido como uma rolha num balde d'água, não afunda nunca, superficialidade e ponto final. Paulo está dizendo, não pode ser assim. Vocês precisam mergulhar, porque os afetos precisam ser profundo, o afeto que vocês têm que ter um com o outro, e misericórdia, além de tudo. Não sejam carrascos, não sejam juízes dos outros, mas tenham um afeto de tal forma que seja tão profundo que você usará de misericórdia na vida do seu irmão. Essa é a maneira que nós devemos viver para aliviar não somente a dor do outro, mas também a nossa própria dor. É aprender a ter comunhão, é viver a comunhão na igreja, aprendendo a ser um, é cultivando os valores que são genuinamente cristãos. É impossível, e de manhã eu falava exatamente isso, é impossível nós estarmos juntos se não fosse pelo Espírito Santo do Senhor.
dentro de casa, que nós amamos tanto aquele que está do nosso lado, ainda assim de vez em quando há estranheza, imagine aquele que não tem absolutamente nada a ver com a sua família. Como é que seria? Precisa ser diferente. Sabe por quê? Quando isso acontece, é porque nós não estamos cultivando os valores que são genuinamente cristãos. Nós temos nos preocupado com tantas coisas que são boas, mas temos nos esquecido daquilo que é melhor e é mais importante, que é a vida na família de Deus. Outra coisa que Paulo vai falar, e essa está no versículo 2, é que além de nós cultivarmos valores genuinamente cristãos, nós precisamos viver as mesmas atitudes. Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se nós queremos aprender a comunhão, aprender a ser um, ou viver a comunhão na igreja, nós precisamos ter esses valores que são cristãos, e nós precisamos viver as mesmas coisas. O amor tem que ser o mesmo. Mas é interessante que quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós podemos ter 3 atitudes nesse relacionamento. A primeira atitude é nos mover até a pessoa. A segunda atitude é o quê? Nos afastar destas pessoas. E a terceira atitude é irmos contra estas pessoas. Qual delas eu posso viver para ter uma comunhão? Mover-me em direção dela, afastar-me dela, que eu não estou fazendo mal a ninguém, só não quero proximidade, ou ir contra ela? E muitas vezes, muitos deixam a primeira atitude, que deveria ser vivida de mover em direção do outro. Alguns vivem de uma forma medíocre de: eu vou me afastar porque eu não quero ter mais problema. Outros vivem uma atitude desgraçada de ir contra o outro. Isso não é comunhão, pelo contrário, isso é guerra. E nós, como corpo de Cristo, unidos pelo bendito laço, não podemos viver assim. A expectativa de Paulo para ter a grande alegria no seu coração é que eles pensassem a mesma coisa. Ou seja, é uma atitude mental que nós devemos exercitar, é uma ação que é positiva uns com os outros, e muitas vezes nós não conseguimos assim viver, porque nós somos desequilibrados em nossas emoções. Ou hoje amanheci amando todo mundo, ou hoje eu amanheci odiando todo mundo. Não dá para viver o meio termo? Mas tem que ser o meio termo, tem que amar pela metade e odiar pela metade? Não, é usar o bom senso e ser sempre equilibrado nas suas emoções. Nem tudo amor, nem tudo ódio, porque infelizmente quem é desequilibrado nos seus polos emocionais, ele sempre vai ter problema. Porque é interessante, você já acordou assim? A pessoa hoje pode falar o que quiser para mim, eu vou dar um sorriso para ela. Mas se hoje alguém me der um bom dia, vai ouvir. Gente, a gente não pode viver assim. Não deve ser assim. Nossas atitudes precisam ser equilibradas. Nosso amor precisa seguir o exemplo de Cristo. Nossa alma precisa ter unidade, é isso que Paulo diz. Mesmas atitudes, mesmo amor, mesma alma. E aí sim,
nós estaremos vivendo de verdade essa comunhão saudável diante do Senhor. Você quer ter a comunhão na igreja que você tanto anseia e nunca teve? Você quer aprender de alguma forma a ser um no corpo? Então viva valores que são genuinamente cristãos. Do mesmo jeito que eu chego na igreja e louvo, glorifico a Deus, no meu coração eu tenho um desejo ardente de fazer mal para o meu irmão. Isso não é um valor cristão. Eu quero ter muita comunhão na igreja, mas eu penso diferente de todo mundo. E não venha querer me enquadrar nisso não, porque eu não vou me enquadrar. Você precisa se enquadrar pelo menos no corpo de Cristo, porque senão você não faz parte dele. E aí nós estaremos aprendendo de verdade a ser um. E Paulo deixa isso muito claro. Vive esses valores: exortação, comunhão, a mesma disposição mental, viva as mesmas coisas. E aí vocês vão provar a cada dia esta unidade da comunhão. Se não, de forma alguma vocês provarão desta grande bênção. Por que, meus queridos, e terminando, que temos tanta dificuldade de vivermos essa comunhão? Algumas vezes é a tendência de nós rotularmos o outro. Fulano é assim, fulano foi rude comigo, ciclano é insensível e é grosso, é ignorante, Beltrano é chato. Nós temos uma tendência muito própria de rotular o outro. Outras vezes, sabe por que nós não nos aprofundamos na comunhão? Por medo. Olha, eu já fui naquela outra igreja que eu era membro, e rapaz, eu me decepcionei. Agora eu quero ser membro da igreja, mas mais um na igreja. Medo de se aprofundar. Será que as pessoas vão me entender? Será que as pessoas vão me perdoar o meu passado, que é tão sujo, que é tão imundo? Medo. Porque se eu me aprofundar, as pessoas vão saber. Que vai ficar me perguntando, vai querer saber de onde eu vim, vai querer saber disso, saber daquilo. E não se aprofundam. Será que se eu disser isso não vão criticar a minha atitude? Ou o que eu penso? Às vezes é por hostilidade mesmo, de não querer estar do lado do outro, porque foi frustrado algum dia na sua vida. Mas no poder do Espírito Santo do Senhor, nós podemos mudar isso e aplicar essa comunhão na nossa vida. Nós podemos de verdade construir uma confiança uns com os outros, para de verdade funcionar a comunhão. Nós precisamos ser cordiais e francos. Eu não sei quantos já leram aquele livro do Pequeno Príncipe. Lá diz que nós precisamos cativar as pessoas, mas nós somos responsáveis por aqueles que tu cativas. Nós precisamos estar ao lado, buscar essa proximidade um com o outro, mas nós somos responsáveis por aqueles que estão do nosso lado. É uma verdade isso. Nós precisamos estar atento com os nossos ouvidos e também compreensivos com a nossa vida e com a vida dos outros. Meus queridos irmãos, é assim que nós aprendemos. A primeira coisa que nós precisamos aprender para termos essa comunhão é conhecer em primeiro lugar os valores que são cristãos. Sem eles, impossível. E depois que você conhecer esses valores, como Paulo descreve estes em especial aqui, você vai começar a viver as mesmas coisas. Você vai começar a pensar as mesmas coisas. Você vai começar a compartilhar as mesmas coisas. Você vai começar a ter assunto para conversar com seu irmão. Porque vocês têm uma coisa que os une:
E essa coisa, pode ter certeza disso, ela é indissolúvel. É um laço que não quebra, não é um laço de barbante. É um laço que de forma alguma vai nos separar. Me fez lembrar um dia, um dos primeiros encontros de casais que nós fizemos, nós passamos na chácara e nós amarramos o casal um no outro, né, com um lacinho, uma distância pequena. Os mais que não tinham muito cuidado, não demorou muito para arrebentar aquele bichinho lá, porque era fraco mesmo. Alguns iam até no banheiro com o outro para não estourar aquele laço. O laço que nos une de verdade também não nos leva a lugares diferentes, mas aos mesmos lugares. E nós precisamos cuidar de forma muito especial desse laço. Ele jamais vai se romper. É o cordão das 3 dobras, forte, e que nenhum mal, nem o inimigo, nem nenhuma dificuldade fará rompê-lo, porque cada vez mais nós vamos nos aproximando um do outro e nos tornando cada vez mais um em Cristo Jesus, na adoração que Ele exige de nós. A comunhão na igreja, ela é necessária, e nós precisamos aprender a sermos um. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante, nós vamos louvar ao Senhor, com louvor, comunhão e adoração. É o que Deus reservou para nós, e sem dúvida alguma, é Deus que tem reservado para nós a comunhão na vida da igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus mesmo, esteja cada dia mais trabalhando e tratando o seu coração, para que mais e mais você tenha comunhão com o seu irmão. Amém, queridos? Eu quero agora, queridos irmãos, pedir aos queridos que abram as suas Bíblias. E nós temos trabalhado ao longo destas semanas. Semana passada o presbítero Edmilson falou sobre comunhão. Eu quero que vocês abram Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2, para a mensagem dessa noite, onde nós falaremos mais uma vez sobre comunhão na igreja, aprendendo, porque a comunhão nós precisamos aprender para ter uma comunhão saudável. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Apenas esses 2 versículos, onde nós falaremos um pouco sobre como nós podemos aprender a comunhão, ou aprender a ser um. Isso é o sentido da comunhão dentro da vida da igreja. O mês de agosto é o mês onde nós comemoramos o mês da Reforma Protestante. No dia outubro. O dia 31 de outubro, a data que marca essa Reforma Protestante de 1500. E um dos ensinos da Reforma Protestante era o sacerdote, ou sacerdócio dos crentes, o sacerdócio de todos os crentes. E essa é uma definição muito própria para a comunhão. É uma definição muito clara também como nós devemos viver a nossa comunhão, entendendo o nosso papel assim como sacerdote do Senhor. É interessante que temos muitas dificuldades que porventura atrapalham esse princípio. Nós temos muitos problemas na realidade no nosso dia a dia que atrapalha esse nosso caminhar, ou pelo menos o nosso desejo de ter essa comunhão na vida da igreja. Hoje de manhã na escola dominical nós tratamos sobre os benditos laços, ou seja, o corpo de Cristo sendo o laço do Senhor para nos unir.
falamos dessa questão de que a comunhão ela precisa ser o quê? Primeiro, visível. Nós fazemos parte da igreja invisível de Cristo, consequentemente da igreja visível aqui, a igreja local, mas a comunhão precisa ser visível. As pessoas precisam enxergar este ato da comunhão. E nós, sem dúvida alguma, precisamos trabalhar isso na nossa vida. Um grande problema na falta da comunhão, em muitas situações, é a comunicação entre as pessoas, ou a ligação que as pessoas têm um com a outra. Outro, um mau uso do tempo, ou não tendo tempo, como muitos vão dizer. E hoje em dia nós temos visto cada vez mais falta de amizades mais profundas, ou de intimidade mais profunda. Nós falamos também de manhã que isso se dá devido ao pluralismo, devido ao individualismo, devido ao relativismo que o mundo tem vivido hoje. O mundo é plural, as pessoas pensam diferentes umas das outras, mesmo no único assunto. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, eu aceito de uma forma, você aceita de outra. As pessoas não querem mais estar perto dos outros, cada vez mais as pessoas se isolam no seu cantinho. Eu até brincava de manhã e dizia: será, Senhor, que não dá para nos chamar, ter comunhão com o Senhor, mas deixar-me no meu canto, na minha casa, sossegadinho, sem ninguém me perturbar? Eu até brinquei também que parece que tem gente que olha assim e diz assim: crente é pegajoso, né? Crente chega perto da gente e quer saber como é que está a nossa família, como é que está nosso marido, nossa esposa, como é que está o trabalho. Eu não quero falar para ninguém disso. Eu não quero partilhar isso com ninguém. Mas o povo é chato, abraça, beija, quer ficar grudado. Não quero. Eu quero ter comunhão com o Senhor, que o Senhor está longe mesmo, eu não enxergo, não me pega. Tá bom, Senhor. Não dá para ser assim? Será que a comunhão não seria muito mais fácil desse jeito do que os outros ficar pegando no nosso pé ou preocupando com a nossa vida? Não dá. Não é assim. A comunhão da igreja não funciona desse jeito. E em muitas situações, essa falta de tempo, esse corre-corre, o cansaço, o desânimo, a pessoa trabalha a semana inteira, ou trabalhando o dia inteiro, chegando em casa diz assim: eu preciso sair de novo para ir para a igreja. Não, eu cheguei muito cansado, eu vou ficar em casa. Eu não vou sair de jeito algum. E por causa de todas estas coisas, nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Os relacionamentos têm se tornado cada vez mais impessoal. Oi, oi, bom dia, olá. Tem se tornado algo onde acontece uma troca. Toma lá, dá cá. E você tem vivido assim. Você chega no supermercado, toma lá o meu dinheiro, me dá cá o alimento. Você chega no banco, toma lá a minha conta, me dá cá a minha dívida, né? Porque é assim que acontece. Você chega lá no açougue, toma lá meu dinheiro e me dá carne. Você não dá um bom dia para ninguém, você não agradece a ninguém, tem vivido relacionamentos de toma lá e me dá cá. E na vida da igreja, em muitas situações, nós estamos assim também. Senhor, toma lá, mas me dá cá a minha bênção que eu preciso dela. Né, irmão, toma lá, mas se você não retribuir, eu vou ficar de mal com você. Então, cada vez mais os relacionamentos têm sido esse toma lá, dá cá. No final das contas, nós estamos escondendo a nossa própria solidão. Nós queremos ter amigos, mas nós não queremos ser amigos. Nós queremos ter muitos amigos, mas ser amigos de verdade nós assim não queremos. E embora estamos muito perto uns dos outros, nós estamos cada vez mais longe. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele agradece a Deus pelo contexto que aquela igreja estava vivendo. No capítulo 1, Paulo vai falar de como eles estavam vivendo a unidade, a união, uma vida cristã mesmo. Eu tenho ouvido de vocês e eu me alegro e alegra muito o meu coração pela disposição que vocês estão vivendo a cada dia. A tarefa de viver a comunhão não é uma tarefa fácil,
mas nós precisamos dela. E Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, a primeira coisa que ele mostra, o primeiro princípio que ele mostra, para que nós possamos viver a comunhão na igreja, para que nós possamos aprender a ser aprender a viver essa comunhão, é nós cultivarmos, lembrem, cultivarmos valores que são genuinamente cristãos. O versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, isso são valores cristãos, e são valores genuinamente cristãos. Quem não é cristão não consegue viver essas coisas. Quem não é cristão jamais vai exortar em Cristo. Quem não é cristão jamais vai consolar com amor, vai ter comunhão de espírito, vai ter entranhos afetos e muito menos misericórdia. Então Paulo está dizendo: vocês querem viver uma comunhão de verdade na vida da sua igreja? Vocês querem aprender a comunhão? Cultive valores que são genuinamente cristãos. O primeiro destes é a exortação em Cristo Jesus. É você ter palavra de ânimo, de correção para a vida do seu irmão. É você de verdade ter uma exortação, não que acusa o outro, não que menospreza o outro, não que diminua o outro, mas que levante o caído, que cure o ferido, que anime o triste, o angustiado. Isso é um valor cristão. E se nós vivermos esse valor, com certeza você estará vivendo a comunhão de Cristo e conduzindo os nossos irmãos cada vez mais próximos à cruz de Cristo. Mas Paulo fala de mais um valor, a consolação de amor, acolhimento em meio às dificuldades, a consolação de amor, você olhar de verdade a deficiência que o seu irmão tem, mas você não ser como sendo inimigo contra essa deficiência, mas um ajudador para que ele resolva a sua deficiência. Consolação de amor, quando nos ajuda a vencer nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos, quando alivia a dor do nosso coração. Isso é consolação, isso é ser consolado, é ver o triste, abatido e angustiado e de alguma forma, por alguma palavra, você deixar um mínimo de paz ao seu coração. Paulo diz mais: termos a comunhão do Espírito, aquele que nos leva a participar e a compartilhar tudo o que temos. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nos entrelaçar, nós não conseguimos nem nos aproximar. É a comunhão do Espírito que faz isso. Comunhão é diferente de estarmos juntos. Estar ao lado do outro não quer dizer que você tem comunhão com o outro. Será que você tem tido comunhão com seu colega de trabalho? Certamente não, porque ele não tem o Espírito de Deus, ou pelo menos para aqueles que não têm, porque a comunhão se dá somente no Espírito, é fruto do Espírito, do relacionamento com Cristo, e isso nos leva a uma verdadeira adoração. Hoje cedo, na abertura da escola dominical, o Edmar, compartilhando o nosso discipulado, falava sobre essa adoração. É estar de verdade numa comunhão verdadeira, que é essa adoração ao Senhor. E diz assim: olha, mas eu hoje vivi uma adoração perfeita diante de Deus. Eu só não quero estar perto do meu irmão, mas hoje a minha adoração foi assim algo maravilhoso. Mas eu preciso sair correndo para não falar com ninguém, mas minha adoração hoje foi perfeita. Você está errado.
essa adoração foi mais capenga do que você pensa. Se existe essa adoração de verdade, você tem essa comunhão do Espírito. Paulo diz mais que nós precisamos cultivar mais um valor que é genuíno cristão: entranhados afetos e misericórdia. Aqui a expressão do apóstolo Paulo, ele fala das entranhas, né? As suas entranhas, né? Não coisa estranha, né? Esquisita, as suas entranhas aqui, até pelo conceito do sentimento está nas suas entranhas, porque quando você sente alguma coisa, dá um frio nas suas entranhas, né? Um frio na barriga. Então, que seja algo tão profundo, que seja algo não superficial. Hoje em dia a comunhão tem sido como uma rolha num balde d'água. Não afunda nunca. Superficialidade e ponto final. Paulo está dizendo, não pode ser assim. Vocês precisam mergulhar, porque os afetos precisam ser profundo, o afeto que vocês têm que ter um com o outro, e misericórdia, além de tudo. Não sejam carrascos, não sejam juízes dos outros, mas tenham um afeto de tal forma que seja tão profundo que você usará de misericórdia na vida do seu irmão. Essa é a maneira que nós devemos viver para aliviar não somente a dor do outro, mas também a nossa própria dor. É aprender a ter comunhão, é viver a comunhão na igreja, aprendendo a ser um, é cultivando os valores que são genuinamente cristãos. É impossível, e de manhã eu falava exatamente isso, é impossível nós estarmos juntos se não fosse pelo Espírito Santo do Senhor. Dentro de casa, que nós amamos tanto aquele que está do nosso lado, ainda assim de vez em quando há estranheza. Imagine aquele que não tem absolutamente nada a ver com a sua família. Como é que seria? Precisa ser diferente. Sabe por quê? Quando isso acontece, é porque nós não estamos cultivando os valores que são genuinamente cristãos. Nós temos nos preocupado com tantas coisas que são boas, mas temos nos esquecido daquilo que é melhor e é mais importante, que é a vida na família de Deus. Outra coisa que Paulo vai falar, e essa está no versículo 2, é que além de nós cultivarmos valores genuinamente cristãos, nós precisamos viver as mesmas atitudes. Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se nós queremos aprender a comunhão, aprender a ser um, ou viver a comunhão na igreja, nós precisamos ter esses valores que são cristãos, e nós precisamos viver as mesmas coisas. O amor tem que ser o mesmo. Mas é interessante que quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós podemos ter 3 atitudes nesse relacionamento. A primeira atitude é nos mover até a pessoa. A segunda atitude é o quê? Nos afastar destas pessoas. E a terceira atitude é irmos contra estas pessoas. Qual delas eu posso viver para ter uma comunhão? Mover-me em direção dela, afastar-me dela, que eu não estou fazendo mal a ninguém, só não quero proximidade, ou ir contra ela? E muitas vezes, muitos deixam a primeira atitude, que deveria ser vivida de mover em direção do outro. Alguns vivem de uma forma medíocre de: eu vou me afastar porque eu não quero ter mais problema. Outros vivem uma atitude desgraçada de ir contra o outro.
Isso não é comunhão, pelo contrário, isso é guerra. E nós, como corpo de Cristo, unidos pelo bendito laço, não podemos viver assim. A expectativa de Paulo para ter a grande alegria no seu coração é que eles pensassem a mesma coisa. Ou seja, é uma atitude mental que nós devemos exercitar, é uma ação que é positiva uns com os outros, e muitas vezes nós não conseguimos assim viver, porque nós somos desequilibrados em nossas emoções. Ou hoje amanheci amando todo mundo, ou hoje eu amanheci odiando todo mundo. Não dá para viver o meio termo. Mas tem que ser o meio termo, tem que amar pela metade e odiar pela metade? Não, é usar o bom senso e ser sempre equilibrado nas suas emoções. Nem tudo amor, nem tudo ódio, porque infelizmente quem é desequilibrado nos seus polos emocionais, ele sempre vai ter problema. Porque é interessante, você já acordou assim? A pessoa hoje pode falar o que quiser para mim, eu vou dar um sorriso para ela. Mas se hoje alguém me der um bom dia, vai ouvir. Gente, a gente não pode viver assim. Não deve ser assim. Nossas atitudes precisam ser equilibradas. Nosso amor precisa seguir o exemplo de Cristo. Nossa alma precisa ter unidade, é isso que Paulo diz. Mesmas atitudes, mesmo amor, mesma alma. E aí sim, nós estaremos vivendo de verdade essa comunhão saudável diante do Senhor. Você quer ter a comunhão na igreja que você tanto anseia e nunca teve? Você quer aprender de alguma forma a ser um no corpo? Então viva valores que são genuinamente cristãos. Do mesmo jeito que eu chego na igreja e louvo, glorifico a Deus, no meu coração eu tenho um desejo ardente de fazer mal para o meu irmão. Isso não é um valor cristão. Eu quero ter muita comunhão na igreja, mas eu penso diferente de todo mundo. E não venha querer me enquadrar nisso não, porque eu não vou me enquadrar. Você precisa se enquadrar pelo menos no corpo de Cristo, porque senão você não faz parte dele. E aí nós estaremos aprendendo de verdade a ser um. E Paulo deixa isso muito claro. Vive esses valores, exortação, comunhão, a mesma disposição mental, viva as mesmas coisas. E aí vocês vão provar a cada dia esta unidade da comunhão. Se não, de forma alguma vocês provarão desta grande bênção. Por que, meus queridos? E terminando, que temos tanta dificuldade de vivermos essa comunhão. Algumas vezes é a tendência de nós rotularmos o outro. Fulano é assim, fulano foi rude comigo, ciclano é insensível e é grosso, é ignorante, Beltrano é chato. Nós temos uma tendência muito própria de rotular o outro. Outras vezes, sabe por que nós não nos aprofundamos na comunhão? Por medo. Olha, eu já fui naquela outra igreja que eu era membro, e rapaz, eu me decepcionei. Agora eu quero ser membro da igreja, mas mais um na igreja. Medo. Medo de se aprofundar. Será que as pessoas vão me entender? Será que as pessoas vão me perdoar o meu passado, que é tão sujo? Que é tão imundo? Medo, porque se eu me aprofundar, as pessoas vão saber, que vai ficar me perguntando, vai querer saber de onde eu vim, vai querer saber disso, saber daquilo.
e não se aprofundam. Será que se eu disser isso não vão criticar a minha atitude ou o que eu penso? Às vezes é por hostilidade mesmo, de não querer estar do lado do outro, porque foi frustrado algum dia na sua vida. Mas no poder do Espírito Santo do Senhor, nós podemos mudar isso e aplicar essa comunhão na nossa vida. Nós podemos de verdade construir uma confiança uns com os outros, para de verdade funcionar a comunhão. Nós precisamos ser cordiais e francos. Eu não sei quantos já leram aquele livro do Pequeno Príncipe. Lá diz que nós precisamos cativar as pessoas, mas nós somos responsáveis por aqueles que tu cativas. Nós precisamos estar ao lado, buscar essa proximidade um com o outro, mas nós somos responsáveis por aqueles que estão do nosso lado. É uma verdade isso. Nós precisamos estar atento com os nossos ouvidos e também compreensivos com a nossa vida e com a vida dos outros. Meus queridos irmãos, é assim que nós aprendemos. A primeira coisa que nós precisamos aprender para termos essa comunhão é conhecer em primeiro lugar os valores que são cristãos. Sem eles, impossível. E depois que você conhecer esses valores, como Paulo descreve estes em especial aqui, você vai começar a viver as mesmas coisas. Você vai começar a pensar as mesmas coisas. Você vai começar a compartilhar as mesmas coisas. Você vai começar a ter assunto para conversar com seu irmão. Porque vocês têm uma coisa que os une. E essa coisa, pode ter certeza disso, ela é indissolúvel. É um laço que não quebra, não é um laço de barbante. É um laço que de forma alguma vai nos separar. Me fez lembrar um dia, um dos primeiros encontros de casais que nós fizemos, nós passamos na chácara e nós amarramos o casal um no outro, né, com um lacinho, uma distância pequena. Os mais que não tinham muito cuidado, não demorou muito para arrebentar aquele bichinho lá, porque era fraco mesmo. Alguns iam até no banheiro com o outro para não estourar aquele laço. O laço que nos une de verdade também não nos leva a lugares diferentes, mas aos mesmos lugares. E nós precisamos cuidar de forma muito especial desse laço. Ele jamais vai se romper. É o cordão das 3 dobras, forte, e que nenhum mal, nem o inimigo, nem nenhuma dificuldade fará rompê-lo, porque cada vez mais nós vamos nos aproximando um do outro e nos tornando cada vez mais um em Cristo Jesus, na adoração que Ele exige de nós. A comunhão na igreja, ela é necessária, e nós precisamos aprender a sermos um. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante, nós vamos louvar ao Senhor, com louvor, comunhão e adoração. É o que Deus reservou para nós, e sem dúvida alguma, é Deus que tem reservado para nós a comunhão na vida da igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus mesmo, esteja cada dia mais trabalhando e tratando o seu coração, para que mais e mais você tenha comunhão com o seu irmão. Amém, queridos?